A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho. O meu nome é Bruno César e é um prazer ter você aqui. Mesmo que ainda que você seja evangélico, católico, espírita, não importa a sua religião, sua denominação, você é muito bem-vindo no meu canal. Eu venho compartilhar com você a preciosa palavra de Deus. Caso você goste do meu vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas os meus vídeos, pois desta forma você está abençoando o meu projeto e está se abençoando também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e digna de toda aceitação. Você desta forma estará abençoando o meu trabalho, amém? Desde já eu agradeço a sua audiência e eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, que se encontra em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 19, diz assim, o título da mensagem é Fechando as Portas do Inferno. E diz assim a palavra de Deus, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. O que a palavra de Deus quer nos ensinar? Primeiramente, Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Mas havia um discípulo que era mais íntimo ainda, que era João. João foi chamado de o apóstolo do amor. Ele foi o que melhor entendeu o conceito do amor cristão. Ele era muito íntimo de Jesus. Foi ele que cuidou da mãe de Jesus após a sua morte e ressurreição. E foi ele que escreveu o Apocalipse. Ele foi o único apóstolo que morreu de velhice. Mas Pedro também era muito íntimo de Jesus. E embora João fosse mais íntimo, dentre todos os 12 discípulos, o único que identificou a verdadeira identidade de Jesus foi Pedro. Pedro era pescador, analfabeto, não era um homem letrado, não era um homem culto, era um homem muito limitado. Mas Deus chama as coisas fracas para envergonhar as fortes, aquilo que o mundo considera desprezível. Foi assim na vida de Davi. Davi era ruivo, era de baixa estatura. E ninguém apostava em Davi. Davi se tornou o maior rei que Israel já viu. E muitas pessoas não acreditavam no valor de Pedro, porque ele era um homem bruto, um homem analfabeto, sem estudo. Um pescador, um simples pescador. Um homem aparentemente sem futuro, mas Deus chama ele e fala, olha, venha, eu quero que você seja o meu discípulo. E dentre todos os discípulos, até mesmo entre João, que era o mais próximo de Jesus, o único que identifica quem era Jesus foi Pedro. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro identifica que aquele ali era o Messias, era o Filho do Deus vivo, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que era Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele fala aqui que foi o Deus Pai que revelou isso para Pedro. E ele traz uma promessa para Pedro. Jesus ele faz uma promessa para Pedro. Ele mostra qual é o chamado e o ministério de Pedro, que era o chamado pastoral. Ele fala, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que o nome Pedro significa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Por quê? Pedro era um homem, aos olhos de muito, incapaz. Depois
dentre os apóstolos surge Paulo. Paulo era um homem estudado, culto, mas quem deu a chave da igreja, o fundamento da igreja, claro que o fundamento é Jesus, mas aqui ele fala, tu és Pedro e sobre esta pedra, o nome Pedro significa pedra, Pedro foi um dos pilares do evangelho, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi um dos pilares do evangelho, mesmo com todas as suas limitações. Talvez você não tenha muito estudo, talvez você não tenha tido oportunidade, talvez você tenha fome e sede de Deus, mas você tenha limitações, tenha fraquezas. Eu não sei de qual ordem se você é uma pessoa que não teve oportunidade de estudar muito, ou seja lá qual for sua outra limitação, se é o seu temperamento, se é algum vício, algum pecado. Eu quero te dizer, querido, Deus te chamou para ser pedra. Deus te chamou porque você é a igreja, querido. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é alguém especial como Pedro era. Pedro era alguém especial, embora ele não acreditasse nisso, embora a sociedade não o visse dessa forma. Mas Pedro era alguém especial. E ele fala, Deus fala para Pedro, e as portas do inferno, ele entrega as chaves na mão de Pedro. Eu vou te entregar a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso não significa que não vai ter oposição. A oposição, ela existe até hoje, e existiu naquela época. Naquela época foi até pior. O cristianismo estava se expandindo, muitos judeus não aceitavam o cristianismo, não aceitavam que Jesus era o Messias. Para eles o Messias tinha que ser um grande guerreiro, como foi Davi, para libertar os judeus dos romanos. Mas ele fala aqui que as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja foi muito perseguida mesmo. A oposição ela vai existir. Os judeus não aceitavam Jesus como Messias. Os judeus fizeram oposição, tanto é que até hoje o cristianismo é uma minoria em Israel. O cristianismo ele foi muito aceito aqui no Ocidente, não no Oriente, onde fica Israel. O cristianismo foi aceito na Europa, na América, mas em Israel ele não foi aceito até hoje. A oposição vai existir. Nós nunca podemos duvidar disso. Mas a vitória virá, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Na época de Pedro, os cristãos eram perseguidos, eram brutalmente assassinados. Pedro morre crucificado igual a Cristo. Mas quando ele vai ser crucificado, ele fala, olha, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. E Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Paulo, Lucas, os outros apóstolos sofreram muita perseguição também, mesmo depois da morte de Pedro. Paulo, quando estava preso em Roma, Nero, que era o imperador romano, ele criava velas gigantes e botava os cristãos amarrados naquelas velas e tacava fogo no cristão vivo ali, nos cristãos, se fosse criança, mulher, homem, ele amarrava nas velas e tacava fogo. E Deus falou, olha Pedro, vai vir muita perseguição, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra você e contra a igreja. E é nisso que nós temos que acreditar, querido. Esse povo aqui, os primeiros cristãos sofreram muito. Eles eram comidos por leões, eram brutalmente assassinados, decapitados, crucificados, queimados. Mas as portas do inferno não prevaleceram. Aí você vai dizer, como, Bruno? Como? Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E olha o tamanho do cristianismo que é hoje. A morte de nenhum deles foi em vão. As portas do inferno não prevaleceram. A oposição, como eu disse, ela vai existir. Mas a vitória virá. E o inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Os problemas, as dificuldades, as adversidades não vão prevalecer contra você. O que vai prevalecer é a vitória de Cristo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não perca a sua fé, porque esses homens, mesmo diante da morte, não se abalaram, eles permaneceram firmes. Você que está me escutando, diante dos problemas, permaneça firme, acreditando.
a vitória vai chegar e você vai vencer. As portas do inferno não vão prevalecer, mas para isso nós também temos que fazer a nossa parte. Feche as portas do inferno, aqueles pensamentos de incredulidade, de vingança, de mágoa, de ódio, que às vezes o diabo coloca no nosso coração. Feche essas portas. Tem portas que Deus abre e tem porta que Deus fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E glória a Deus por isso. Quais são as portas que Deus abre? As portas das bênçãos, das oportunidades. Ele derrama sobre nós. E a porta que Ele fecha? Qual é a porta que Ele fecha? As portas do inferno, das ciladas, das armadilhas, que é para roubar as nossas bênçãos, que é para roubar a nossa salvação. Então, querido, faça a sua parte, se consagre, busque a Deus, ore, jejue, leia a Bíblia e feche as portas do inferno. Não deixe a voz da oposição te dominar com ódio, com rancor. Os apóstolos, eles poderiam ter muito ódio no coração, porque aquele povo, os romanos e os outros povos pagãos, até mesmo os judeus, matavam gratuitamente os cristãos. Mas eles perseveraram na sua fé e no seu amor. Que você persevere no amor de Cristo. Não deixe a mágoa e o ódio dominar o seu coração, mesmo em meio às perseguições, os problemas, as adversidades. Continue resplandecendo a luz de Cristo na tua vida. Não dê lugar ao diabo, não dê brecha. Porque somente assim as portas do inferno vão prevalecer. Permaneça-se firme, acreditando na vitória. Não deixe o pessimismo, a incredulidade, a dúvida dominar o teu coração. Às vezes vem os problemas e a gente pensa, poxa, eu nunca vou vencer esse problema. Mas você vai vencer sim, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acredite, é promessa de Deus. Foi assim na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de João e de todos os apóstolos e de todos nós, os que vieram antes de nós, na vida da gente e os que vão vir depois. A promessa de Deus permanece. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Elas se cumprem. Elas não são promessas vazias. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Declara isso para você, meu querido. Fique firme na sua fé. Profetize, ore, jejue, leia a Bíblia, busque a Deus. O diabo não vai te vencer, ele já é um derrotado. Ele vai ser vencido, ele vai ser humilhado, ele vai ser constrangido. Satanás, ele vai ser constrangido, vai ser humilhado com a tua vitória. Porque Deus vai te exaltar. Não desanime. O nome desses homens, Pedro, Paulo, João, todos eles são falados até hoje. Por quê? Porque a porta do inferno não prevaleceu. A igreja foi muito perseguida, muitos foram mortos, mas a igreja existe até hoje. Por quê? Porque as portas do inferno não prevaleceram e não vão prevalecer nunca sobre nós. Continue acreditando. Feche as portas, feche as brechas, não demore. Seja santo. Continue perseverando. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas também. Desde já agradeço sua audiência, pois você está me abençoando. E até a próxima semana.